está? Está tudo bem aqui. Bem, meus amigos, já está chegando nosso horário, já são 19h55, não é? Hoje, dia 25 de janeiro de 2023, nós estamos aqui na casa de Francisco de Assis. Denise, desliga teu microfone. Está desligado. Francisco de Assis. E nós estamos iniciando o nosso estudo do curso, né, este curso aqui desta obra, Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Esse nosso livro, né, esse livro aqui, foi o primeiro livro que o Chico psicografou do orientador Emmanuel, foi o primeiro. E hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 9, que tem por título A Igreja de Roma na América do Sul. É um texto bastante interessante. Mas, para nós iniciarmos, nós vamos aqui fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te rogamos, ó Pai, que nos abençoe, que abençoe os nossos bons propósitos. Nós estamos hoje, Senhor, reiniciando os nossos estudos desta obra, né, de Emmanuel, que o nosso curso é o curso das obras de Emmanuel. E estamos dando prosseguimento às nossas atividades. Então, te pedimos, ó Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos possa amparar nesse novo ano que se inicia, que todos nós possamos aproveitar ao máximo as orientações do nosso orientador. Que a tua paz, Senhor, esteja em todos os lares, fortalecendo o coração de todos nós e nos dando aquela disposição necessária para retomarmos as nossas atividades. Agradecemos a Francisco, a Jesus e toda essa espiritualidade amiga que tanto tem nos auxiliado. Seja conosco sempre, Senhor. Graças a Deus. Bem, gente, no início a gente vai apanhar um pouquinho, né? Que é um aplicativo novo. Quem já trabalhava no CEOI, né, já está acostumado que o CEOI sempre usou, durante toda a pandemia, usou esse aplicativo. Mas nós não. Nós usávamos o Tem-Link, né? Que é um pouquinho mais fácil até. Mas tivemos que mudar por causa de questões técnicas. Então, a gente vai apanhar um pouquinho aqui até a gente acertar. Mas daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai estar com tudo certinho. Bem, eu vou começar a leitura aqui. É um mês, estamos assim com bastante vontade, né? Eu também tenho uma certa dificuldade. Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, Emmanuel, no livro, a Igreja Romana movimenta-se na América do Sul, sentindo os perigos da Europa, onde os produtos ideológicos de novas doutrinas lhe criaram uma situação profundamente embaraçosa. A organização política do catolicismo volta-se para a América Meridional, onde os neolatinos, vivendo a existência reflexa dos grandes centros ocidentais, trabalham ainda por adquirir uma personalidade coletiva. E até então, a Igreja estava assim, bem desenvolvida na Europa, mas com as grandes navegações, Vasco da Gama, Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo, né? Pedro Álvares Cabral, essas terras, entre aspas, vamos falar entre aspas, novas terras são descobertas. Porque, na realidade, a gente sabe que não é bem assim como a história conta, não é? A pessoa já tinha estado por aqui várias vezes, os navegadores, tinham despertado interesse.
Na realidade, na minha opinião, quando a pirataria, principalmente a pirataria francesa, ela começa a se aventurar para os nossos lados, os reis de Portugal, de Espanha, começam a ficar preocupados. Porque lembram do Tratado de Tordesilhas? Eles tinham dividido o mundo em duas partes. E ficava a oeste, pertencia à Espanha. Interessa o quê? Eles simplesmente, pelo poder deles, poder marítimo, poder bélico que eles tinham, eles simplesmente dividiram o mundo no meio. Do Tratado de Tordesilhas, pertencia a Portugal. Estava a oeste, pertencia à Espanha. Passou a régua e dividiu o mundo. Os piratas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Isso aqui, pirata, não respeita nada, não é? Não respeita a propriedade alheia. E eles começaram a avançar nessas regiões. Os reis, tanto de Portugal e Espanha, percebendo isso, eles corriam riscos, mandaram aquelas primeiras navegações, lembra? E veio o Mendiçal, e veio essa turma toda. Eles vieram para fazer essa observação. Aí nós tivemos 3 tipos, Tomé de Souza, Martim Afonso de Souza, aquele pessoal todo, que veio para olhar e observar. E nisso, a América Espanhola, quer dizer, a América do Sul, né, começou a ser ocupada pelos espanhóis, e aqui, essa parte aqui do Brasil, começou a ser ocupada pelos portugueses, que foram fundando colônias, fundando povoados, e um deles, né, hoje, dia 25 de janeiro, Fundação de São Paulo. Fundação de São Paulo, nossa Emmanuel. Olha o nosso Emmanuel aí, trabalhando pela Fundação de São Paulo. Nós sabemos que foi uma das suas reencarnações, não é? Como o padre Manuel de Nóbrega. Ele, no ano lá, 1500, mais ou menos, 1549, por aí, eu não me lembro bem a data, eles fundaram a cidade de São Paulo. Foi em 25 de janeiro que foi fundada a cidade de São Paulo. Nosso querido irmão Emmanuel, junto com outros padres, fundaram lá. Eram 12 ou 13 padres, eles fundaram a cidade de São Paulo, justamente hoje, 25 de janeiro, é o aniversário de São Paulo. E aí, fundando-se essas colônias, todos esses povoados, essas pequenas cidades, ocupando-se a igreja veio junto. Né? A igreja veio junto. E os jesuítas chegaram aqui e fundaram as igrejas, os povoados. Aí começou aquela história da evangelização indígena, tanto aqui no Brasil como na América do Sul, na América Central. E aí a igreja começa a dominar, vamos dizer assim, usando um termo não muito bonito, esticando seus tentáculos nessas novas terras, também fincando a cruz dela, lembra? Primeira missa foi rezada no Brasil, segunda missa na Bahia. Então, aí, como ele diz aqui, mano, a igreja romana movimenta-se na América do Sul, sentindo os perigos da Europa, onde os produtos ideológicos de novas doutrinas lhe criaram uma situação profundamente embaraçosa. A organização política do catolicismo volta-se para a América Meridional, onde os neolatinos, os novos, né, vivendo a existência reflexa dos grandes centros ocidentais,
trabalham ainda por adquirir uma personalidade coletiva. Então, a igreja ela não podia correr o risco de existir uma região onde ela não estivesse dominante, entendeu? Por isso ela veio logo também. Os últimos congressos eucarísticos na Argentina e no Brasil representam o apogeu das suas atividades, no sentido de manter a sua falsa posição à custa de exterioridades suntuosas, dentro daquela megalomania característica das áreas dominadoras do Império Romano. Vem para cá e se instala aqui com tudo. Afinal, na Europa, ela dominava. Principalmente esses dois países, Espanha e Portugal, países católicos, muito poderosos à época das grandes navegações, 1500, 1600, o catolicismo deles era fortíssimo. Tanto que a Inquisição portuguesa e a Inquisição espanhola foram as mais duras, muito duras mesmo. Quase todas as colônias espanholas e portuguesas sofreram com a Inquisição. E o Brasil não fugiu a isso. O Brasil também teve uma Inquisição forte, como nós vamos ver. Toda a América Espanhola também teve. Muitos indígenas morreram nas fogueiras da Inquisição. Tá? E não só indígenas, negros, qualquer um se arvorasse, procurando divulgar uma doutrina que não fosse aquela e soasse bem aos ouvidos da igreja, eram condenados pela Inquisição, como nós vamos ver. Só que aqui no Brasil, teve gente morrer na fogueira aqui? Teve, mas a maioria dessas pessoas foram condenadas pela Inquisição. Elas eram mandadas para Portugal como prisioneiras. E lá elas sofriam a condenação, fogueira, o que quer que fosse. Mas alguns chegaram a morrer aqui, durante a Inquisição. Se vocês assistiram uma novela, passou muito tempo da Manchete, que era... Ai, meu Deus! Ela era uma escrava que se tornou a rainha da região ali das Minas, me fugiu o nome. Foi na Manchete. Foi a Zezé Mota que fez a escrava. A Zezé Mota, não? Zezé Mota fez a versão antiga, da nova. E ela casa com um português, que é o português que é o que dirigia toda a colônia. Famosíssimo. Foi a Zezé Mota que fez a primeira e aquela Thaís Araújo fez a segunda versão. Vê se vocês lembram aí, gente. Ai, meu Deus do céu. De uma negra, que ela se torna poderosa, riquíssima. Ai, estou esquecendo o nome dessa novela. Essa novela vai trazer, se alguém lembra aí, ai, meu Deus. Essa famosa... É uma novela... Chica da Silva. Chica da Silva. Tem uma cena na Chica da Silva, que eu me lembre, que a Chica da Silva ela tinha escravas, né? E ela era uma pessoa, assim, muito além do tempo dela. E as escravas dela usavam também roupas coloridas, faziam aquelas festas, passavam daquelas festas. E uma personagem que era antagonista da Chica da Silva, era uma rival da Chica da Silva, da novela,
era uma branca, filha do português, muito rico também, que era o intendente da colônia. Ela denuncia a Chica da Silva à igreja, dizendo que a Chica da Silva se envolvia em ritos africanos. Vem de Portugal para o Brasil. Vai lá para Minas Gerais, onde vivia a Chica da Silva. E fazem um julgamento, e a Chica da Silva, com as suas escravas, são condenadas a morrerem na fogueira. Veja só. Mas o amante da Chica da Silva era o inquisidor. Mesmo assim, ele não tem força para barrar o inquisidor, e já estava, vamos dizer assim, acompliciado com esta mulher que tinha denunciado a Chica da Silva. Só que a Chica da Silva, como era muito rica, ela escreve para Portugal e oferece uma fortuna em diamantes para o chefe da igreja lá. Então, ele manda uma ordem para o inquisidor que a Chica da Silva estava perdoada. Mas o inquisidor diz que não vai aceitar aquilo. Ele era um inquisidor, mas ele é honesto dentro daquilo que ele fazia. Não aceita aquilo. Tem um outro de Portugal dizendo o seguinte, que ele se satisfizesse com a morte das escravas da Chica da Silva. Mas na Chica da Silva ninguém ia botar a mão. E aí ele tem que engolir. Então, na praça pública, é armada a fogueira e todas as escravas dela, eram 6 ou 7, são queimadas vivas da fogueira. Mas a Chica da Silva não, porque ela pagou muito bem pela sua vida. Chamada de, como nós vamos falar, visitação da Inquisição. De alguma região todo o problema, as pessoas faziam denúncias. E a Inquisição fazia uma visitação local. Verificar as denúncias e condenar ou não aqueles que eram denunciados, entendeu? Então, isso é só eles colocam essa novela para mostrar que a Inquisição aqui no Brasil aconteceu também. Então, a igreja, ela mantém o seu domínio. Ela quer manter o seu domínio por todas as regiões. Porque aí era questão de imposto, né? Ela recebia do tráfico de escravos, ela recebia o percentual, e tudo que era retirado das minas, ela recebia o percentual, e todo o comércio feito, a igreja tinha direito ao percentual. E se ela deixa e outros pensamentos entre ali, ela toma prejuízo financeiro, porque o poder temporal da igreja era muito grande, ela era dona de grandes territórios, né? Então, isso tudo, logicamente, como eles diziam, tudo em nome de Jesus, gente, tudo em nome de Deus. Não se esqueçam disso. E aqui o Emmanuel vai falar sobre a grande usurpadora. Viver custa da economia dos que trabalham, a Igreja Romana é a atual usurpadora de grande percentagem do esforço penoso das coletividades. Percebeu? A famosa sanguessuga. Se a gente frase, o que ele quis dizer aqui no vocábulo popular, isso é uma grande sanguessuga do esforço penoso das coletividades. As colônias, os reis, imperadores, tinham que dar à igreja. Caso eles quisessem se tornar independente, como alguns até conseguiram, como Napoleão, né, e outros,
ele tinha que ter um poder muito grande, esse rei, entendeu? Ele tinha que ter grandes exércitos, ele tinha que ter um poder para poder enfrentar a igreja. Não era qualquer um que tinha esse poder. Poucos foram aqueles que tiveram. E que chegaram lá e disseram assim, não, eu bateram no peito e disseram até, eu mando a igreja fora. Mas ela era muito poderosa, muito poderosa. Então, ele diz aqui, ela viveu grande parte da sua vida, a igreja romana, à custa da economia dos que trabalham. A igreja romana é a atual usurpadora de grande percentagem do esforço penoso das coletividades. Hoje já não é tanto assim. Ela ainda tem algumas coisinhas, entendeu? Mas já não é tanto assim. Você até vê no interior do Brasil, São Paulo, Minas, sem querer entrar muito nisso, mas como a gente está falando, alguns grupos da Igreja Católica, tipo assim, formando, entre aspas, pequenos impérios. E até tem os probleminhas com a igreja, tá? Com a igreja de Roma. É aquele padre que começa, monta uma rede de televisão, daqui a pouco ele tem umas 3 ou 4 rádios, e aí ele começa a fazer, já teve até um caso de polícia aí, teve até um caso de polícia com um grupo. Aí eles dão nome ao grupo deles, na televisão, mais. Então, o Papa tem lutado muito com esses grupos. Eles são católicos, tudo mais, mas é como se eles formassem feudos em algumas cidades do interior de São Paulo, do interior de Minas, que ainda é uma parte assim, muito ligada à igreja, eles formam quase uns feudos, quase se tornando independente da igreja de Roma. Entendeu? Então, aí fica... Esses têm muito poder financeiro. E muito poder financeiro mesmo, né? E aí começa a luta. Então, Emmanuel diz assim, sem dúvida, a sua influência no passado beneficiou a civilização. Houve, sim. Ela trouxe benefícios na questão da fé, manteve a fé em Jesus, sabe? No Jesus, isso tudo, ninguém pode contestar. Ela conseguiu, através dos milênios, trazer esse evangelho, mesmo que a gente saiba com algumas deturpações, vivos até hoje. Isso a gente deve à igreja. A gente deve à igreja. Os ensinos do Cristo, ela conseguiu manter, pelo seu poder, essa ideia que não se perdeu. Então, se hoje a gente conhece a história de Jesus, dos apóstolos, de Paulo de Tarso, a gente deve isso à igreja. Não abriu mão disso, mas teve um custo muito pesado. Quer dizer aqui, a sua influência no passado beneficiou a civilização, muito embora tenha sido essa influência saturada de movimentos condenáveis, à sombra do nome de Deus e em nome do Evangelho. Cruzadas e outras coisas, em nome de Deus e em nome do Evangelho. A questão aí da evangelização indígena, a questão dos jesuítas, a gente sabe, né? Depois, os próprios jesuítas foram atacados pela igreja. Muitos jesuítas morreram porque eles queriam proteger os índios e um grupo queria escravizar os índios. Os jesuítas queriam tornar os índios cristãos, batizá-los, protegê-los. E aí entra o choque daqueles que queriam escravizar, e muitos estavam na igreja, contra os jesuítas. Nós temos os 7 povos das missões, né? Nós sabemos. Então, muitos jesuítas foram mortos nessa guerra
porque eles queriam, na visão deles, eles achavam que o que eles estavam fazendo, eles estavam protegendo os índios, né, de se tornarem escravos. Mas eles também, de outra forma, estavam, de certa forma, destruindo a cultura indígena. Mas, pelo menos, eles preservavam a vida dos índios. Então, tem também um outro filme, até acho que é com o Robert De Niro, que eu também não estou me lembrando o nome, muito bom, que conta a história disso aí. Depois eu vou ver se eu acho esse filme para mostrar para vocês terem uma ideia dessa. Esse filme é muito bom mesmo. Fala sobre isso aqui na América do Sul, uma parte do Brasil, acho que é as missões, o filme, o seu nome é assim, as missões, o negócio assim. Então, é muito interessante essa história da igreja na América, muito interessante. Aí eles dizem, ó, as guerras santas, a Inquisição, as renovações religiosas dos séculos pretéritos apoiam a nossa assertiva. As obras beneficentes da igreja são ainda cheias do sangue dos mártires. Quase todos os bens que o Vaticano conseguiu trazer à civilização nascente fizeram-se acompanhar de terríveis acontecimentos. Então, se você conseguisse entrar no Museu do Vaticano para ver as grandes obras de arte que tem ali no Museu do Vaticano, você ia ver que muitas dessas conquistas estão manchadas de sangue. Inclusive, eu dou uma notinha aqui. Não devemos esquecer que o autor espiritual se refere, em 1938, a um contexto histórico anterior que deu origem ao afastamento da Igreja Católica da mensagem de amor pregada por Jesus à suntuosidade do clero humano. Inclusive, nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial existe uma história, né, muito discutida sobre uns dizem que ele não se pôs. Outros dizem que ele participou, sim. E o Papa, mas eu não me lembro o nome dele agora, que ele teria feito um acordo com as tropas nazistas para que o Vaticano não fosse invadido. Porque Itália, França e os países da Europa ficaram sob domínio alemão, né? A França, a Itália, a Itália que era fascista, né? Mussolini, amigo de Hitler. Mas eles, onde entravam, eles, né, não respeitavam as instituições. Mas o Vaticano, nenhum nazista colocou o pé sem ser convidado. Nenhum colocou o pé sem ser convidado. Já falei até para vocês sobre um filme, eu já até coloquei, mandei para vocês, um filme que conta essa história, Depois eu vou ver se eu acho novamente. Nenhum nazista entrou no Vaticano sem ser convidado. E nada, nenhum quadro 3x4 saiu do lugar durante toda a ocupação alemã. Por que será? Por que eles respeitaram? Se em várias cidades da Europa eles tacaram fogo nas igrejas. Quantas igrejas foram queimadas com a população local dentro delas? Quantas aldeias? Eles chegavam numa aldeia, pegavam a população daquela aldeia, trancavam dentro da igreja e tacavam fogo. Não fizeram o Vaticano? Quantos tesouros foram roubados de várias igrejas? Ora, quantos tesouros tem no Vaticano? E eles não tiraram nem um pano de prato? Então, é para realmente tinha alguma coisa, algum acordo de cavalheiros. E depois da guerra surgiram outros escândalos, né? Se aqui, então ele diz aqui, quase todos os bens que o Vaticano conseguiu trazer à civilização da igreja, quer dizer, quase todos os bens que o Vaticano chegaram até nós e que estão no Vaticano
desde a igreja cristã primitiva, desde que Constantino tornou o Império Romano um império cristão, desde que esses troféus chegaram até hoje, que a igreja foi acumulando esses bens, mas a gente vai ver que muitos deles se tornaram, né, estão manchados disso aí. Inclusive, essa semana eu vi foi muito interessante, porque era muito costume naquela época, quando uma cidade precisava de dinheiro, era uma cidade muito pobre, ela logo dava inventava lá, e tinha descoberto alguma coisa sagrada. Tem um nome de cidade que me fugiu agora. Encontramos o corpo de São Bonifácio. Encontramos o corpo de cabelo de não sei o quê. Isso que todo mundo vai ver. Quando tem um show aqui, no Rio, em qualquer lugar, o pessoal está assistindo o show, aparece logo no meio do povo que está assistindo o show. Não é camelô? Bebendo água, biscoito, não é assim. Que festa que você passa, onde reúna... Não é que aparece a barraquinha, vendendo uma pipoca, um refrigerante, uma água. Era a mesma coisa. Uma cidade que tinha uma relíquia, logo apareciam as feiras. Então, vinham pessoas do mundo inteiro para ver aquela relíquia. A pessoa vinha, adquiria, pegava hospedagem, aí apareciam os abrigozinhos, as pequenas pensõezinhas para os viajantes se hospedarem. Casas das senhoras não muito louváveis, também acontecia. Não surgia. Os bares, as barraquinhas para trocar moeda, para vender uma fruta, para vender isso, para vender aquilo. Então, as feiras se instalavam e aquela cidade prosperava. Então, nessa semana, o que eu vi no Facebook? Uma cidade, falando sobre uma cidade, se eu não me engano, é na Alemanha, não me lembro muito disso. Se é na Alemanha, não. É um país que fazia parte da União Soviética. Eu não, acho que é Croácia, né? Croácia. E eles têm uma relíquia. Essa relíquia foi roubada pela União Soviética, ela foi devolvida. Adivinha o que é? A mão de São João Batista. Está no Facebook, essa semana você acha. Aí está lá aquela mão ressequida, faltando um dedo. É a cidade que tinha essa relíquia. A mão de São João Batista e um pano assim decorado com um desenho de Nossa Senhora, não sei o quê. Durante a invasão da União Soviética, essa relíquia foi levada para a União Soviética. E agora, eles devolveram a mão de São João Batista, mas o tal negócio da Nossa Senhora não devolveram. Aí mostra lá a mão de São João Batista, que é uma mão ressequida sem o dedo. Então, é aquela relíquia daquelas... Imagina a mão de São João Batista que morreu antes de Jesus. Entendeu? Uma relíquia. Então, tem o coração de não sei quem, o corpo da santa não sei o quê, entendeu? Aquele manto de Jesus. São relíquias. Então, as pessoas viajavam para ir ver essa relíquia. Imagina essa cidade, quanto dinheiro ganhou cada mão de São João Batista. E essa relíquia também tem detalhe, né? O cara que toca a mão na relíquia, ou na caixa da relíquia, tem os milagres. E também vem no bolso desse comércio. Então, tudo isso é o que movimentava a igreja, o comércio religioso, e que rendia muito dinheiro. Hoje, existe uma relíquia dessa. Parece que é lá na Itália. É a história de um corpo de um menino que morreu com 15 anos, que o corpo dele está intacto. É jovem, deve ter uns 20 anos mais ou menos que ele morreu.
Era um jovem normal, não sei o quê, ele era muito ligado à igreja, era um rapaz muito religioso, e ele morreu. E dizem que o corpo dele está lá numa igreja, não sei de onde. Eu já vi até a foto. Não vi todo o vidro e que o corpo dele não estraga, o corpo dele não apodrece, e que ele tem feito milagres e estão querendo canonizar. É um garoto de 16 anos, um adolescente. Quer dizer, então a gente percebe, e é lógico que fazem aquelas procissões imensas nessa cidade para verem o corpo do menino santo. Hoje, 2021. Imagina, né, quanto que aquele pessoal dali não ganha. Mas nós, espíritos, também temos isso. Lembra daquele médium João de Deus, que João de Deus foi preso, sei lá? Na cidade onde ele vivia, toda a cidade tinha um comércio voltado para a casa espírita dele. Toda a cidade. De restaurante, hotel, lojas que vendem beleza, coisa nada toda, livraria. Cidade gira, não sei agora como está a situação, porque ele está preso, né? Toda a cidade, o comércio de toda a cidade gira em torno do centro. Entendeu? Saindo o médium, o comércio estava em polvorosa. Muita gente indo à falência, estava. Inclusive a Casa Espírita. Era o centro comercial, que lá dentro da Casa Espírita também tinha um monte de lojas. E fora da Casa Espírita também. Você pegar, eu havia falado da cidade, Nossa Senhora. Pensão, hotel, tudo gira em torno daquilo. São essas feiras do passado. Só que a relíquia era o médium. Né? Era o médium. Né? Rolava ali dentro ouro, diamante, e dizem que até armas. Tudo gerava em torno daquilo. Então, para a gente ver que não é uma coisa tão distante. Eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo partilhar nessa novidade aqui, um texto, né, para a gente. Vocês estão vendo? Respondam aí, pelo amor de Deus. Carmen, Denise? Ainda não. Agora sim. sim. Estamos vendo sim. Então, aqui, ó, vai estar aqui, os participantes agora podem ver se eu aplicar. Diz assim, a Igreja Católica na América Espanhola. A colonização da América Espanhola é toda a América do Sul, tá? Mas ali a América Central. Essa é a América Espanhola, porque o Brasil é a América Portuguesa, né? Quer dizer, o Brasil português faz parte da América, mas estaria no que se chamaria de América Portuguesa. E toda a América do Sul, a América Central, foi colonizada pelos espanhóis, né? De uma forma muito violenta, por sinal. A colonização da América Espanhola esteve associada à expansão da fé católica. Foi aquilo que eu falei, onde a igreja ia, um padre, uma batina ia atrás. O processo, ou melhor, onde os soldados iam, né? Os exércitos iam, uma batina ia atrás. O processo de reconquista da Península Ibérica, que é lá na Europa, né? E resultou na formação da Espanha e de Portugal, que os muçulmanos ocuparam toda aquela região ali. Depois que eles foram expulsos, formou-se ali Espanha e Portugal. Imprimiu a colonização espanhola um espírito cruzadista, colocando lado a lado a Igreja Católica e a coroa. Até porque, como eu falei, os reis, lembra da história dos reis espanhóis católicos? Isabel de Castela, Fernão de Aragão, eram os reis católicos, altamente, faziam parte da Inquisição, Nossa Senhora, eram terríveis, eles eram terríveis, mandaram para a fogueira muita gente. Então, nesse momento, a Igreja Católica e a coroa espanhola estavam de mãos muito dadas. A Igreja cabia a evangelização dos indígenas, América do Sul, né? Astecas, maias, incas, né? Então, a Igreja cabia a evangelização dos indígenas e a educação dos filhos dos colonizadores. Em 1519,
foi introduzido no continente, na América, o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, encarregado de vigiar e punir as religiões indígenas e as atitudes consideradas desvios de comportamento. Por quê? Porque os indígenas adoravam vários deuses. O Pan, Deus da água, Deus disso, Deus daquilo. Então, eles eram considerados hereges. Então, a igreja começa a evangelizar os indígenas, inclusive batizando-os por nomes católicos. Tá? Agora, aqueles que viessem a se revoltar contra isso eram punidos. A catequização dos nativos ficou a cargo dos jesuítas, religiosos da Companhia de Jesus, cujos métodos não estavam isentos de violência. Aqui no Brasil também. Uma vez que a extinção das idolatrias, rituais, monumentos e objetos sagrados indígenas era necessário para a conversão. Os incas, os maias, os astecas, nós sabemos, né? Nós vemos na televisão quantos ídolos eles tinham e faziam, né? Nós sabemos que tanto os incas, astecas e maias faziam muitos sacrifícios humanos, né? Então, esses rituais, que os nossos índios também, tudo isso era condenado. Tá? Tudo isso era condenado. Então, havia uma ordem de catequizar os índios e acabar com tudo isso aí. Coisa que hoje não existe, né? Ninguém está pensando em fazer genocídio indígena hoje em dia, né? É um absurdo, mas são 400 anos, 500 anos e a gente se dá ainda com isso. Era necessário para a conversão. Inclusive, aqui no Brasil, abrindo um parênteses, um grande problema na Amazônia, sabe qual foi? Sabe qual é? Essas tais ONGs evangélicas. Está vendo uma denúncia aí? Recebem dinheiro do governo para cuidar dos índios, alimentar, levar remédios, e a comida e o dinheiro e os remédios não chegam. Parte desse dinheiro, pelo que eles estão falando, vai para outros cantos, levados pelas ONGs. E os índios estão morrendo, mas elas estão lá, tá? Para a gente ver como a coisa é braba. O Concílio de Lima, no Peru atual, em 1551, determinou a repressão aos cultos da religião inca, punindo severamente os indígenas que os praticassem. De vez em quando a gente vê aí na internet, no Facebook, contando a história de um rei indígena inca que foi torturado, né, uma tortura terrível, para que ele renegasse os deuses deles. Ele não renegou e acabou sendo queimado vivo. Diante de tanta intolerância religiosa, o sincretismo, que também aconteceu aqui no Brasil, tornou-se uma alternativa para os indígenas, que associavam seus deuses ou práticas a santos e rituais da religião católica. Entre os incas, por exemplo, a comemoração de Corpus Christi, que acontece, se eu não me engano, em junho, né? Uma quinta-feira de junho, ou maio, junho, né? Por aí, foi assimilada à festa do sol. Então, o índio, né? Ele tinha a sua festa do sol. Ele aproveitou essa comemoração de Corpus Christi e continuou festejando lá, endeusando ao sol, mas incorporou ao Corpus Christi aí. Ao mesmo tempo, igrejas e cruzes foram construídas em locais considerados sagrados por esse povo. Então, muitos templos incas, astecas e maias foram destruídos e, por cima dos escombros, construíram igrejas. Também eu vi até um seriado que eu mandei para vocês, que mostra uma pirâmide inca, né? E em cima tem uma grande igreja católica, imensa igreja católica. Mas eles não perceberam, na época, os católicos, que essa pirâmide ela era também subterrânea. E mais tarde foi descoberta a entrada para ela. Tem uma coisa de louco o que existe da parte subterrânea da pirâmide.
Aí a parte de cima só tem um pouquinho, e depois tem a catedral. Mas por baixo dela são corredores, túneis, é uma coisa fantástica, né? É lá no México, essa pirâmide, mas em cima uma igreja. Então, eles construíram, né, muitos monumentos católicos sobre nos locais sagrados desse povo. Entre os astecas também ocorreram manifestações de secretismo religioso, como o culto à Virgem de Guadalupe, que nós conhecemos, é famosíssima, e teria aparecido ao indígena Juan Diego em 1542, em um lugar no qual era cultuada uma das deusas da religião asteca. E índio, já aculturado, diz e viu Nossa Senhora de Guadalupe, Virgem de... Quer dizer, ele viu, né, o espírito ainda. Eles cultuavam, que era uma das deusas, mas como ele já estava envolvido pela igreja, ou a igreja aproveitou isso, e disse que ele viu a Virgem de Guadalupe. Tá? Após um período de repressão por parte da igreja, Santa foi assimilada ao universo católico. Ao lado dessas manifestações de sincretismo religioso, a resistência dos indígenas à evangelização nunca desapareceu. Assim, muitos nativos mantiveram suas práticas em âmbito doméstico ou em grupos clandestinos, transmitindo suas tradições e combatendo o catolicismo longe das vistas dos espanhóis. Tá? E aqui eu trouxe também um outro texto falando sobre a Inquisição no Brasil. E tem muita gente que não sabe que ela aconteceu. A Inquisição no Brasil ocorreu por volta da segunda metade do século XVIII, lá por volta de 1750. Nesse período, cerca de 500 pessoas, só nesse período, foram acusadas de disseminar o judaísmo. Eram os novos cristãos. E muitos judeus foram obrigados a se converter ao catolicismo. Caso não fizessem isso, seriam colocados na fogueira. E muitos se converteram. Mas, para que eles não se perdessem, muitos deles adotaram nomes de plantas. Então, você tem os oliveiras, né, os pereiras. Então, muitos adotaram esses nomes de vegetais. Carvalho. Então, quando você encontra pessoas com esse sobrenome, Pereira, Oliveira, Carvalho, vai por aí afora, fazendo uma alusão a plantas, outros tipos de vegetais, é uma pessoa que tem um pé lá no judaísmo. Tá? Então, figueiredo, entendeu? Que vem da figueira. E tem aí uma linha que vem daí. Foi uma forma que eles fizeram para se identificar. E eles foram chamados de novos cristãos. Esses novos cristãos foram muito perseguidos, muito vigiados, porque eles se converteram, mas o pessoal não confiava muito na conversão deles. E ficava observando para ver se eles realizavam uma prática que lembrasse ao judaísmo. Se alguém diz, olha, eu vi fulano lá no Festival da Cruz, e o cristão já acabou. Acabou, já ia preso, torturado, aquela coisa toda. Então, se converter ao catolicismo não foi o suficiente para livrá-los, tá? Então, a Inquisição atuou no Brasil perseguindo aqueles que eram considerados hereges. No Brasil, a expansão do catolicismo foi marcada pela ação dos jesuítas, junto às populações nativas, a exemplo lá dos incas, astecas e maias. Né? Contudo, não podemos deixar levar em conta que, sendo lugar de encontro de várias culturas, o território brasileiro se tornou próprio para a prática de rituais e outras manifestações que iam contra os preceitos. O número de nações indígenas no Brasil era imenso, imenso. A diversidade linguística dos indígenas também era muito grande, até hoje ainda é. Apesar de nós termos um número muito menor de indígenas, mas ainda há uma grande diversidade linguística entre eles.
Então, havia uma variedade muito grande de manifestações indígenas, sem esquecer da escravidão africana, que também vieram para cá, várias culturas, porque quando a gente fala de escravos africanos, a gente pensa que era tudo igual. Não, cada um vinha de uma região. Você tinha escravos africanos muçulmanos, escravos africanos católicos, entendeu? Então, alguns vinham do Sudão, outros vinham de Angola, falavam línguas diferentes, tinham religiões diferentes, culturas diferentes. Porque o pessoal fala escravo, pensa que é tudo uma coisa só. Não, a África é imensa. Muitas vezes, recorrendo aos saberes dos indígenas ou dos escravos africanos, os professores católicos se desviavam dos seus dogmas. Então, ainda tinha isso. Muitos padres que eram professores, às vezes, estavam com uma doença, de qualquer coisa, e os remédios dos médicos católicos não bastavam. Então, eles recorriam aos saberes, à medicina indígena, à medicina africana também. E isso também trouxe problemas para eles, porque eles estavam se desviando, né? Em vários documentos de época, possuímos o registro de algumas situações onde homens e mulheres apelavam para os saberes místicos de alguns feiticeiros. Geralmente, essa opção era ativada quando os remédios e ações litúrgicas cristãs não surtiam o esperado efeito em alguém que sofria com alguma enfermidade física ou emocional. Muitas vezes, até mesmo alguns padres eram denunciados aos seus superiores por recomendação desse tipo de prática religiosa. Para frear esse costume, os dirigentes da igreja fizeram o requerimento das chamadas visitações. Lembra que eu falei lá da Chica da Silva? Das visitações do Tribunal de Santo Ofício. Essa instituição, criada nos fins da Idade Média, tinha por função combater qualquer tipo de manifestação que representasse uma ameaça contra a hegemonia. Então, você vai ter as visitações acontecendo aí para combater essas práticas hereges, vamos dizer assim, aqueles considerados pagãos, tá? Em 1591, o clérigo, quer dizer, o padre Heitor Furtado Mendonça, foi o primeiro a estabelecer essas visitações que investigavam os casos de heresia ocorridas no Brasil. As denúncias pelas práticas heréticas surgiram das mais variadas formas. Qualquer delação sem prova ou dedução precipitada bastava para que as autoridades retirassem o acusado de seu lar para responder ao processo. Ele está fazendo uma prática anticristã. Acabou. No momento em que chegava a uma localidade para facilitar o acesso aos suspeitos, o inquisidor anunciava nas praças e igrejas os tais éticos de fé. Então, o inquisidor, no momento que ele chegava numa cidade, uma localidade qualquer, ele ia ou para a praça pública para fazer a leitura lá do édito, e aí, quer dizer, dar notícia para a cidade toda do que iria acontecer. E era uma espécie de documento oficial, onde o clérigo declarava os pecados que poderiam ser denunciados. Ele já dizia assim, ó, fiquem sabendo que qualquer pessoa qualquer mulher que tome muito banho é feiticeira. Qualquer mulher que cortou o cabelo é feiticeira. Uma mulher que ensina aos filhos a cantarem uma música que seja bem estranha é feiticeira. Então, ele dizia quais eram os crimes. E aí o pessoal fazia assim, eu não gosto de fulana, vou denunciar ela, dizer que ela toma banho demais. Eu chegava lá, fulana de tal, ela toma muito banho, hein? Acho que ela é feiticeira. Aí pronto. Entendeu? Então, ele citava a lista de pecados. Aí o povo aproveitava e dizia, e começava, né? Então, após ser preso pelas autoridades, o acusado passava por uma série de torturas que tinham como principal função obter a confissão do herege. Uma das punições mais comuns utilizada, olha que eu vou, era cortar a planta dos pés do acusado
e depois untá-los com manteiga e pôr as feridas em um braseiro. Gente, isso é terrível. Contudo, antes que uma sessão de tortura fosse iniciada, aqui diz que o participante habilitou o closed caption. Eu não sei o que é isso. Quem pode ver essa transcrição gravada? Quem pode ver essa transcrição gravada? Eu não sei o que é isso. Alguém ligou isso, mas eu não sei o que é. Então, diz aqui: contudo, antes que uma sessão de tortura fosse iniciada, um médico realizava uma avaliação prévia para que as limitações físicas do indivíduo fossem levadas em conta. Então, o médico examinava o acusado para saber se ele corria o risco de morrer durante a tortura. Porque a ideia era fazer o cara sofrer e não ser levado à morte logo, porque senão não tinha graça. Então, o cara tinha que sofrer. Então, eles iam torturando de modo que não deixasse o cara sofrer, para que o sofrimento dele fosse bem longo. Somente quando alguém não confessava os pecados denunciados, é que a morte da fogueira era utilizada. Mas isso aí não é a regra, não, tá? Porque tinha uma que era assim: a pessoa era amarrada com um peso na. Ela deixava bruxa. Aí eles amarravam um peso no pescoço dela e jogavam no rio. Se ela afundasse e morresse, ela era bruxa. Se ela boiasse, ela não era bruxa. Quem ia boiar? Com um peso no pescoço. Né? Então, olha aí. Somente, aí ele diz aqui, né? Sendo um instrumento de forte natureza coercitiva, os membros do Tribunal da Inquisição acreditavam que a humilhação pública era um instrumento de combate bem mais eficiente que a morte. A grande maioria das perseguições do Santo Ofício ocorreu na segunda metade do século XVIII. Ao todo, cerca de 500 pessoas foram denunciadas no Brasil, sendo a maioria acusada de disseminar o judaísmo. Considerada, essa história é uma história verdadeira, tá? Considerada a primeira professora do Brasil, essa portuguesa Branca Dias foi vítima desse cenário. Ela era uma portuguesa. Ela foi denunciada pela mãe e pela irmã, possivelmente sob tortura ainda em Portugal. Ela mora em Portugal. A mãe e a irmã foram presas, foram torturadas, e aí, sob tortura, a mãe e a irmã denunciaram elas. Ela respondeu às acusações de judaísmo, cumpriu pena de 2 anos de prisão e depois imigrou com o marido para Pernambuco. E mesmo vindo aqui para Pernambuco, depois de 2 anos presa, ela continuou a ser investigada. E ela morre de morte natural. Mas mesmo morta, ela continua sendo investigada. Veja só. Mesmo vários anos depois de morta, morreu de morte natural. E em 1958, foi condenada. Filhas dela e as netas dela, que estavam vivas, foram condenadas por serem filhas e netas de uma bruxa que já tinha morrido. E aí elas foram condenadas e mortas. Veja só, a mulher foi condenada, passou 2 anos na prisão, veio para o Brasil, viveu aqui vários anos, se tornou professora, e o processo contra ela continuou. Ela morreu de morte natural, o processo continuou. Aí saiu a condenação. A mulher não podia mais ser condenada, perdeu a família dela. As filhas e netas torturaram e mataram. Escravos denunciavam seus senhores por sodomia. Olha aí, muitos escravos aproveitaram isso. Na medida em que as acusações se acumulavam, os suspeitos eram levados para diante do visitador, que era o inquisitor. Nem sempre, o cara era preso e nem sempre sabia qual o suposto crime. No século XVII, o homem acusado de homossexualidade acabou confessando que judaísmo, porque achou que esse era o motivo da denúncia, e acabou julgado e condenado pelos 2 casos, pela homossexualidade e por judaísmo. O certo mesmo é que a Inquisição teve grande impacto na vida da colônia. A ação inquisitorial se fez sentir em todo o Brasil, desde o início da colonização até o século XVIII. Então, gente, olha só que coisa louca!
E tudo isso aconteceu aqui no Brasil. Gente, tem uma coisa aqui que bota assim, um participante habilitou Caption Closet, eu não sei o que é isso. Quem pode ver essa Ô, transcrição? Rose, fui Oi. eu sem querer, porque quando você colocou o texto, só aparecia você. Aí eu pensei que tinha acontecido alguma coisa aqui. Esse close caption são as legendas. Tudo que você fala é legendado, mas eu já desativei. E a gente está conhecendo, está procurando, a gente não sabe o que é essa coisa. Quando você ativa esse botãozinho, até na televisão, aparece a legenda. Tudo que as pessoas falam é legendado. Eu acho que é para o deficiente visual, entendeu? Mas eu desativei na mesma hora. Não tem problema, Tá? não. Fui eu confesso, fui eu. Não me ponha na fogueira e nem passe manteiga no meu pezinho. Deficiente auditivo, porque por visual não adianta nada. Gente, vocês entenderam que horror É aí? verdade, é verdade, é verdade. Né? Então, a gente está vendo aqui como a Igreja Católica agiu, né? Como ela agiu dentro dessa América, tanto da América Espanhola como aqui no Brasil. Foi terrível, né? E os nossos indígenas sofreram muito, tanto os da América do Sul como do Brasil, vem até hoje, porque, como eu falei, ainda até hoje nós temos ONGs, né? Principalmente os nossos irmãos evangélicos, lá na Amazônia, para catequizar os índios, para ensinar o cristianismo aos índios. Tem alguns deles lá. Né? Batizam, dão nome, botam o cordão com uma cruz no pescoço. Então, eles botam igrejas dentro das aldeias, fazem cultos das aldeias, já tem até pastor indígena. Alguns são vigaristas, mas que tem. Então, para a gente ver como essa igreja, essa ação, até hoje ainda acontece. Denise, Carmen, Verinha, vocês gostariam de fazer um comentário, alguma coisa sobre isso aí que a Emmanuel trouxe para a gente hoje? Nossa, a gente fica estarrecida, né? Tanta violência, tanto dívida, uma dívida que a humanidade tem. Com os índios ainda não acaba isso. Com os indígenas, enfim, com essa loucura de que Eu não consigo ver esses todo filmes. mundo era Eu feiticeira não com as consigo mulheres. ver. Oi? Eu não consigo ver filme, documentário, nada com essas coisas, entendeu? De nazismo e essas torturas de Inquisição. Eu não consigo ver. Eu não consigo. É muito forte, né? Meu Deus, e a gente fica assim, a gente mata uma formiguinha, fica com remorso. Imagina, mas é aquela história, né? Não tinham a consciência desenvolvida, o senso, né? Eu acho, porque não é possível, gente. E a gente vê o passo à frente que a Igreja Católica tem dado por causa do Papa Francisco. Há pouco tempo mesmo, ele recomendou a todos os padres de aceitar, de não repudiar os homossexuais, de aceitar as relações, né, sejam elas quais forem. Né? Ele colocou isso, acho que foi, eu vi ontem no jornal, não me lembro. Né? Então, já tem um passo à frente aí. Né? Eu acho que a Igreja está começando, né, através desse Papa Francisco, que tem trazido uma quebra desse paradigma, né, da Igreja Católica. Eu acho que é uma dívida muito grande. A gente repara até nas reuniões mediúnicas quantos padres aparecem, quantos, mais milhares, muitos, ainda prepotentes, ainda procurando, né, o seu reduto, né? Enfim, sempre foram poderosos, né? Inquisidores, né? Mandavam, desmandavam. Então, é uma dívida muito grande, né, que a humanidade tem. E a gente vê que ainda, né? Ainda. Francisco, ele vem sofrendo ainda muita resistência. Sim, tem sido difícil para ele. Eu acho que até
o adoecimento dele é em função dessa guerra, né, que ele colocou dentro da igreja, de não aceitar muitas coisas, de ir contra esses padrões, né? Eu acho que o adoecimento dele, que ele está doente, eu acho que é por causa disso. Exatamente, não tem sido fácil, não. Denise, quer falar alguma coisa? Não? Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Lembrando que agora nós vamos pelo Zoom, né? Mas a reunião de radiação vai continuar aí pelo Tranlink. Mas a gente vai se acertando aqui com o Zoom. Vai aprendendo, vai usar. Quem puder, assim, durante o dia, Carmen, Denise, abre, dá uma olhada, dá uma pesquisada. Carmen, dá uma olhadinha aí no negócio do mudar a língua, né? Onde eu falei para você. E a gente vai aprendendo. Eu só tenho feito o básico, mesmo que eu fazia no outro, então está dando para levar, né? E assim a gente vai aproveitando, vai aprendendo, vai permitir a gente alguns recursos. Então, nós vamos encerrando a nossa reunião de hoje e eu vou pedir para a Denise fazer nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Estava procurando o microfone aqui. Tudo é adaptação, né? Então, novamente, Senhor, só temos a agradecer. Que os conhecimentos de todas esses acontecimentos nos tragam luz, nos tragam reflexão. Porque muitas das vezes não sabemos a origem da nossa dor. E abrindo o nosso entendimento a todos esses acontecimentos, a gente descobre que a gente precisa se renovar. Realmente a gente precisa mudar para podermos fazer como o nosso Mestre Jesus, sermos mansos e pacíficos, esquecer, perdoar todas essas atitudes dos nossos irmãos e para assim sermos perdoados por Ti, Senhor, a todas as nossas atitudes menos dignas e que possamos reconstruir tudo aquilo que nós deixamos a desejar. Então, só gratos por esses estudos, por essa compreensão da natureza do homem, nós podemos sempre agradecer essas oportunidades e nos dedicarmos ao estudo dessa doutrina, ao estudo do seu Evangelho, ao aprendizado, na prática de tudo isso. Que possamos, Senhor, estar contigo sempre dentro dos nossos corações, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, e lhe pedimos, Senhor, a sua permissão para terminarmos, para encerrarmos os estudos da noite de hoje, mas não do trabalho. Então, muito obrigado mais uma vez, Pai. E seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite para Então, nós vamos... muita paz. Já estou indo para outra reunião. Boa noite. Boa noite, gostei de ver vocês. Beijo, um beijo.